Olá, 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 para todos vocês que estão aqui, que vão ver, vão passar, vão ouvir. Eu decidi abrir essa live totalmente fora de hora, no horário que talvez ninguém nem vá passar por aqui. Mas é porque é para eu fechar um ponto muito poderoso. Nesse exato momento, meu garoto mais velho dormiu exausto, porque alguma coisa descompensada lá dentro dele levou ele ao vômito. E fiquei um pouco mexida porque tudo que acontece com os filhos mexe. Eu só disse para ele: filho, fique firme, nós vamos passar por isso juntos. E o que a mamãe tiver de fazer. Por que você está falando isso? Porque quando o filho fica mal de alguma forma, tá dentro da teia dos acontecimentos dos pais. Ou é do pai ou é da mãe. Eu prefiro chamar a responsabilidade para mim. E saber o que isso está trazendo. E aí você vai passando um checklist para saber se você deixou passar algum movimento, alguma coisa, algum ponto específico, e vai dando check em cada um dos pontos. E dá um aperto na carne, porque algumas coisas parecem que se reprocessam. E na verdade, a palavra não está errada. Porque aquilo que você não processou tem que processar de novo. E você passa por aquilo não para conferir dor ou se tem alguma coisa lá dentro para resolver, mas para que você aprenda a processar aquilo que você está vivendo. Porque tem coisas que estão na sua mão e você até pode fazer alguma coisa, e se você se mover com uma ligação, um telefonema, a coisa até anda de alguma forma. Mas aí você se dá conta de que a sua justiça, ela pode cortar o casulo da borboleta. A borboleta, ela entra num processo calamitoso para poder virar borboleta. A lagarta se encapsula e ela vai para um lugar onde ela pode virar praticamente uma gelatina. E quando ela se encapsula dentro daquele casulo, se você corta o casulo da borboleta, as asas não se irrigam. Então ela deixa de ser a borboleta porque ela simplesmente não vai ter as asas irrigadas. Ela vai perder a beleza da borboleta, ela vai perder a razão de ser borboleta. Por que eu estou falando isso para você? Tem coisas que você vai se sentir tentada a mover, a pôr a sua mão. E aí você escuta uma voz dentro de você dizendo: não coloque a sua mão. Não é a sua justiça. A dor que mais eu enfrentei a minha vida inteira é querer a justiça. A minha justiça, a justiça do meu entendimento, do meu estudo, do meu saber. E aí o nível de exposição para falar sobre essa justiça, ela não te leva a lugar nenhum. Mas a justiça que vem do reino, ela te conecta com aquilo que há de mais poderoso. Por quê? Você entende que não é o que você vai fazer. Porque fazer sem manifestar o ser torna-se sem razão. Do que está falando, Luciene? A fé sem as obras, ela é morta. E as obras sem a fé para nada se aproveita. Se você fala que você é filho e que você carrega o governo do reino dentro de você, isso tem que se manifestar no seu comportamento. E o fazer necessariamente não é o estar fazendo alguma coisa para alguém dentro de um acontecimento. É o fazer que envolve a pausa. Na música, pausa não é falta de movimento. Pausa indica um tipo de movimento na música. Alguém está em pausa para que um outro instrumento entre em ação. Ou instrumento voz, ou instrumento violão, piano, instrumentos de corda. E aí essa pausa, ela indica que está acontecendo uma movimentação diferenciada na música. E aí você vai nessa diferenciação e você vai entendendo a movimentação, que a pausa é o movimento. E a pausa muitas vezes implica em você olhar o movimento da borboleta e deixar que ela irrigue suas próprias asas. A natureza proporcionou daquele jeito.
Tá apertado o casulo, tá difícil, às vezes você quer que alguém venha e corte esse casulo. Mas se cortarem o casulo, suas asas não vão se abrir. A beleza não vai se revelar. Pode continuar o ser pelo ser, sem manifestação do fazer, ou pode continuar fazendo sem a revelação do ser. O ser é a essência, é a verdade, é o inegável, é o que não tem como negar, é o que não tem como deixar para lá, deixar passar, não tem como, não tem como, não tem como. Se revela pela ação de quem você é, se revela pela manifestação de quem você decidiu ser, se revela por aquilo que você decidiu agregar na sua existência, na sua vida, pelo seu posicionamento, pela sua crença e pela sua atuação. E quando você percebe que basta você revelar pela sua pausa o ser, então você está certinho no movimento. Eu não estou entendendo o que você está falando. Para de achar que o tempo todo você tem que fazer alguma coisa. Para de achar que o tempo todo alguém tem que vir te tirar de onde você está. Não olhe para o mensageiro, olhe para a mensagem. O mensageiro é o filho doente, o mensageiro é um acidente, o mensageiro pode ser uma falta financeira, o mensageiro pode ser uma briga, alguém que se manifestou e se levantou contra o que você estava fazendo. Mas o que a mensagem está dizendo? Porque quando você entende a mensagem que está sendo trazida para você, eu recebi um vídeo de um influenciador e ele dizia: acabei de receber um intimato para sair do meu apartamento, que já estava fechado para mais um tanto de tempo. Repentinamente aquela pessoa decidiu que ela queria, que se eu passasse eu ia pagar multa, e eu comecei então a me movimentar. E eu fiquei chocado, ele dizendo. Até eu entender o que a mensagem estava me dizendo. A mensagem estava me desafiando a ver a oportunidade surgindo por trás daquela pressão que estava sendo feita. Surgiu a oportunidade de eu mudar de etapa em grande estilo e ir para a próxima fase. Necessariamente não precisava ir lá e brigar, dizia o influenciador, com a dona do prédio. Eu só precisava entender que a mensagem era para mim. Podia estar vindo de uma maneira dolorida, difícil, complicada, mas era um desafio para que eu pudesse ir para a próxima fase. E todas as vezes que você tiver de ir para a próxima fase, virá uma mensagem. Se você não se desconectar da mensagem, você não vai botar os olhos no mensageiro e vai entender que você está sendo desafiado a suportar, a dar um passo, a ir além. Você pode olhar de várias formas, você decide o ângulo que você vai olhar. Se é só pelo fazer, o fazer é as obras sem a fé. Para nada se aproveita. Você pode olhar pelo ângulo só do ser, que é a fé sem as obras, ela é morta. Um extremo sem o outro, sem se completar, não se completa, não tem razão de ser, não manifesta nada. O ser, ele é glorioso quando se revela um fazer com propósito. Não fazer porque o outro está mandando, não suportar porque a igreja está mandando, não suportar porque o padre está falando, porque o seu líder espiritual está exigindo, mas você fazer porque o propósito te conecta com isso. A cabeça vazia não é uma oficina do diabo. A sua cabeça tem que estar vazia, para que haja uma manifestação do sobrenatural. Porque quando a sua cabeça está cheia, a criatividade não brota. O mover daquilo que é diferenciado em você não se revela. Se a sua cabeça está preocupada com o número de telefone, endereço, CEP, CPF, se está preocupado com a compra do mês, com o remédio que não veio, com a evolução daquilo que sai das suas mãos, então o seu cérebro está ocupando o espaço que ele não tinha que ocupar. O pensamento está ocupando o espaço errado. A sua mentalidade tem que ter espaço para a criatividade. Se você se ocupa com tantas coisas e não deixa a criatividade te tomar,
está tendo uma má gestão da sua imaginação. A imaginação, ela é o que o ser humano tem de mais poderoso para colocar os projetos em dia. Um artista cria com a mente livre. Um artista não tem possibilidade dele gravar um número de telefone na cabeça. Um cientista que está preocupado com as fórmulas da descoberta que ele está estudando, ele não tem tempo para gravar na sua cabeça qualquer coisa que seja fora do que a sua imaginação, a sua criatividade está produzindo. Presta atenção no que está ocupando a sua cabeça. É a dor. Você fala isso porque tá tudo bem. Você faz ficar tudo bem. Você decide se vai ficar tudo bem ou não. Você decide se você vai sangrar perto dos tubarões e virar presa fácil. Ou se você vai resguardar e suportar porque faz parte do processo. E dessa vez, literalmente, como diz a música, vai passando pela prova literalmente dando glória a Deus. A prudência é mais nos filhos das trevas do que nos filhos da luz. E às vezes a gente tende a reclamar, a chorar e a parar. E chorar tá tudo certo, mas reclamar, inadmissível para a tua caminhada. Inadmissível para o lugar que você quer chegar. Inadmissível para aquilo que você quer alcançar. Para aquilo que você está sendo treinado. Você não está sendo provado para ser aprovado. Gente, você foi aprovado. Por isso você está onde você está. Por isso você está passando o que você está passando. Porque você já foi aprovado. Ei, pelo amor de Deus, volta para esse lugar que é onde você tem convicção de que você já foi aprovado. Não é para te testar, é para te treinar. Se você não é capaz de evoluir com fidelidade no pouco, o muito não chega para o teu governo. Conta a história de um fazendeiro que estava querendo partir do país e morar fora do Brasil com a família. E ele vai para o seu vizinho de cerca e diz: olha, eu estou vendendo a minha fazenda e eu quero aqui colocar para você como prioridade de compra, porque você é vizinho e para você te interessa essa fazenda. Sua fazenda é boa, a minha também é. E aí ele disse: vizinho, como é que você quer fazer? Não, eu estou vendendo bem barato ela, porque eu quero ir embora rápido. Vende essa fazenda parcelada, vê o que você faz para mim, porque à vista eu não vou ter mais parcelado, eu garanto para você que eu pago. E o vizinho falou: eu vou pensar e vamos ver o que acontece. A filha do vizinho disse: pai, nós precisamos terminar de pregar essa cerca. Ele disse: vá à cidade e compre os pregos para firmar o fio do arame na cerca. Ela disse: mas o vizinho deixou em cima do poste vários pregos aí, podia pegar alguns, é o que a gente precisa. Ele disse: não, esses pregos não são nossos. Deixa aí, se o vizinho esqueceu ou deixou, ele vai voltar para buscar. E aquela menina disse: mas pai, tá sobrando 2 que a gente pegar, ele não vai dar nem falta. Ele disse: deixa eu falar uma coisa para você, filha. Se nós tivermos que ser honestos apenas quando as pessoas estão nos vendo, então tudo que nós tínhamos de mais poderoso foi roubado. Agora, se você é honesta quando ninguém está te vendo, então ninguém vai roubar você em nada. Porque não é seu, não põe a mão. E se você é capaz de suportar e ser fiel nisso aqui, tenha certeza que você vai prosperar em tudo que você fizer. Passou um tempo, ele disse: vamos lá ao encontro do vizinho, que o vizinho mandou nos chamar para dar a resposta. E o vizinho disse: tá certo, eu já vim para nós terminarmos a conversa, você me aguarde aqui. E o vizinho foi até o lugar onde ele deixou os grampos e contou. E veio com os grampos na mão e disse: eu já tenho uma resposta para você. Eu fiz um teste com você, vizinho. Levei 21 grampos para a beira da cerca e lá eu coloquei. E do jeito que eu deixei, eu peguei de volta e você não pegou nenhum grampo. Se você foi capaz de respeitar os grampos que estavam ali, de valorizar o que é meu e não pôr a mão no que não é seu, então eu posso confiar em você, o negócio está fechado, eu vou vender a fazenda para você. Qual que é a moral dessa história? Aquilo que você decide ser quando ninguém está vendo, vai se manifestar quando todos estiverem te olhando. Davi, quando venceu o urso e o leão, ninguém viu ele. Ninguém sabia que ele tinha matado o urso e o leão para defender as ovelhas. Mas estava chegando o momento em que todos veriam o treinamento que ele passou lá no meio da malhada.
lá no meio das ovelhas. É quando ele vai para frente e ele tem que enfrentar o gigante filisteu. Mas ele não estava ali por causa de plateia. Ele estava ali por uma indignação de ver o povo sofrendo. Alguém que não era da sua identidade, querendo peitar o povo que tinha uma identidade firmada. E ali a palavra é: quem é este incircunciso filisteu? Em nenhum momento ele chama Golias de gigante. Ele disse: quem é este incircunciso? Ele faz o Golias lembrar quem é ele. Ele faz o Golias se tocar de que ele não tinha identidade nenhuma. Ele não tinha a marca revelada da identidade. Ele toca no ponto crucial: quem é você, incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? Ei! A circuncisão está em você, não está no incircunciso filisteu. Não espere nada dele. E Davi desafia a si próprio, indo e dizendo: eu vou. Qual que é a recompensa? Qual é a recompensa de eu enfrentar esse gigante? Porque só vou lá se tiver recompensa. E casa com a filha do rei, a família sem impostos. E Saul tenta colocar a armadura de 60 quilos em cima de Davi. Davi fala: deixa comigo. Vai na beira do riacho, pega 5 pedras, conforme diz o texto, e vai na direção. E o filisteu debocha dele. E ele diz: hoje mesmo eu cortaria a tua cabeça com a tua espada. O Senhor te entrega aqui, na minha mão. E ele pega uma única pedra. E o tiro é certeiro. E o gigante cai ao chão. Não é a pedra que mata o gigante, mas a pedra derruba. E foi o suficiente para que Davi se movimentasse rapidamente, lançasse mão da espada, que deveria pesar muito também. E ele então corta a cabeça. Davi não se contenta com a pedrada. Davi não só fere o seu inimigo, ele corta a cabeça, mostrando que ali só tinha lugar para uma autoridade. Faz sentido para você? Corte hoje a cabeça a quem você está nomeando de gigante. Eu estou cortando a cabeça desse gigante. É decapitado. Dependência emocional. Esperando que alguma coisa se mova. Tudo já está se movendo. Não precisa que nada aconteça. Ninguém precisa se compadecer da minha dor, porque tudo está dentro de um processo. Se o meu filho passa o que passa, até mesmo na idade que ele está, algumas coisas, já é porque ele precisa aprender alguns pontos que mamãe tem ensinado para ele. Mas se é por minha causa e porque ele está na minha teia dos acontecimentos, eu encontro graça porque ao Senhor agradou. Se agrada o meu Pai, se o meu Pai se agrada, o nome dele é glorificado e você está sendo alcançado por essa live, então eu tenho que dizer para você cumprir o propósito com que eu estou passando. Porque o que interessa não é nem o que eu estou passando, é o que eu estou decidindo mostrar para você. Nós matamos o leão, matamos o urso lá na malhada onde ninguém vê, estamos construindo uma história e chega o momento de decapitar o gigante diante de todos. Mas ali não está o menino franzino, fraco, apenas o pastor de ovelha. Ali está um homem treinado onde ninguém podia ver e revelado onde ninguém imaginava encontrá-lo. Presta atenção numa coisa. Mesmo que você esteja sendo treinado no oculto, esse treinamento tem dia e hora para acabar. Mas a sua visão não deve nem ser a manifestação do momento de matar o gigante. Deve ser, sim, o momento em que a cabeça dele será cortada publicamente e terão que reconhecer que a boca do Senhor falou e a mão dele executou. Estamos no meio de uma grande obra e não podemos parar. É hora do ser e fazer, a fé e a obra. Por que o ser relacionado à fé? Porque a fé ela é viva, ela tem movimento. Você não aguarda pela fé sem fazer nada.
Você exercita na fé. A fé se exercita pelo movimento mesmo quando você não vê nada. Mesmo agora, essa hora, 00:48, onde algumas pessoas passaram por aqui, mas não ficaram. Mas você que está ficando, você que está vendo, é para você. E se você ficou até aqui, é porque você realmente precisa entender que a tua identidade, ela se manifesta pelo seu posicionamento. Nem sempre é pelo que você tem que fazer com as próprias mãos no que tange a ação. Mas muitas vezes é o que você precisa permanecer. Permanecer é uma pausa semelhante ao da música. Não indica que você está parado. Indica que você está fazendo marcha em ordem unida. Uma marcha no mesmo lugar. Se preparando para o momento em que a ordem for dada. Você não se pego na lerdeza ou na letargia, mas você está em movimento. Espero que tenha chegado para você isso. Desfrute. Ache lugar de desfrute. Ainda que em lágrimas e choros, ache lugar. E eu encontrei nessa madrugada um desfrute. Eu encontrei a alegria de que nisso o nome dele é glorificado. Nisso o nome dele é exaltado. É para que ele seja reconhecido. E é para que eu seja treinada. Eu aceito o treinamento, porque o que está por vir, qualquer mentalidadezinha fraca não suporta. Então não se conforme com as coisas que o sistema está impondo para você. Transforme você pela sua mentalidade. Tem muitos que estão dentro da igreja sendo levados a um nível mais profundo, a uma elevação maior. Só estar dentro da igreja fazendo coisas pela religião já não abarca mais o coração de quem é chamado para ser governante e reinante nesse tempo. É a hora de você agilizar. E nada contra as igrejas, pelo contrário, nasci e me criei lá dentro. Mas agora a convocação é para algo um pouco maior. Que abarca os que estão na igreja, mas não abarca os que não abrem mão da religião. E a religião é o grande inimigo, é o grande vilão. Eu não vou nem falar sobre isso porque não é o foco. O foco aqui é o ser e o fazer pelo que você é. Eu faço porque eu sou. O faço é a consequência do que eu sou. E ser sem fazer não diz nada. Não revela nada. Se você se declara sendo governante, reinante, filho do Eterno, mas não faz, não age daquilo que ele te propôs, então a sua identidade está sendo literalmente negada. Fica com essa palavra. Obrigada por você ter ficado comigo até agora, você que passou por aqui. Você que está vendo essa live agora, curte, comenta, compartilha. Se você não concorda, deixa seu comentário. Pode fazer as suas críticas, não tem problema, porque eu quero saber o que você pensa. Deixa seu comentário aqui. E se essa live foi boa para você, manda ela para outras pessoas, porque tem muita gente precisando, nesse exato momento, aprender que em meio à dor, o fazer é uma consequência do ser, revela uma grandeza de treinamento. Certo? Eu estou compartilhando com vocês, expondo a minha parte, porque eu acho que isso vai alcançar muitas pessoas. Você que está com seu filho doente, passando por algum problema, começa a agradecer a Deus. Começa a glorificar o Senhor. Porque se está passando é porque tem alguma coisa que Ele quer treinar você. A vida está te treinando para algo maior. Só se levanta e se conecta com o que realmente faz sentido. Tá bom? Beijo no seu coração. Tamo junto.